Olá, me chamo Aline. Sou aluna do programa de pós-graduação em Administração Universitária da Universidade Federal de Santa Catarina. Irei apresentar o artigo intitulado Análise da Fronteira de Eficiência de Markowitz, um estudo com empresas do setor da educação listadas na B3, desenvolvido por mim e pelo professor Dr. Leonardo Flack. Para obter melhores rendimentos de investimentos com menores riscos, os investidores eles estão optando pela teoria da composição de carteira, que utiliza o binômio risco versus retornos e resulta na fronteira eficiente. Com isso, essa pesquisa tem por objetivo analisar a fronteira de eficiência para um conjunto de 5 empresas do setor da educação listadas na Bolsa de Valores B3, que são Anima Holding, Cogna Educação, Ser Educacional, Edux Participações e Barrima Educação. Harry Markowitz criou, em 1952, a teoria moderna de carteiras, com seu artigo Portfolio Selection, com o objetivo diversificar para reduzir riscos de um portfólio de investimentos, ou seja, escolher os pesos de cada ativo na carteira ponderadamente de forma ideal, formando um conjunto ótimo de pesos que resulte na minimização da variância do portfólio a partir de um nível mínimo de retorno esperado ou na maximização do retorno esperado a partir de um nível máximo de variância do portfólio. Já a fronteira eficiente tem como objetivo apresentar o máximo retorno de uma linha de carteiras para um nível de risco determinado a partir da combinação de um grupo de ações formando diferentes carteiras. Então, o risco, quanto mais o preço de uma ação varia num período de tempo, maior é o risco de ganhar ou perder dinheiro. O retorno ele pode ser considerado quanto um investidor espera ganhar com relação a um investimento. A correlação positiva entre o risco e retorno então, quando um aumenta, o outro aumenta junto. A covariância, ela mede a força de uma relação linear entre duas variáveis aleatórias. As empresas de serviços educacionais na Bolsa de Valores B3. A Anima Holding, ela foi criada em 2003, com o Centro Universitário UNA. Em 2013, estreou na Bolsa de Valores. Mais ou menos possui 140 mil estudantes em 7 estados brasileiros. E algumas das instituições que a compõem: Unimonte, UniBH, Sociesc, Unisul, Unicuritiba, entre outras. A Cogna Educação foi criada na década de 1960, com o curso pré-vestibular Pitágoras, entrou na Bolsa de Valores em 2007, formada pelas instituições Croton, Latos, Saber e Vasta Educação, Somos Educação. Ela possui mais de 1 milhão de alunos diretamente e 1,4 milhões em escolas e instituições parceiras. A Ser Educacional foi fundada em 1994 com o curso de preparação para concursos públicos Bureau Jurídico. Atualmente tem mais de 152 mil alunos e algumas das instituições Uninasal, Uninorte, Faculdade Uninabuco. A Edux Participações nasceu em 1970 com a Faculdade Estácio de Sá. Em 2007, entrou na Bolsa de Valores B3. Ao longo dos anos, adquiriu diversas instituições como a FAUFA, a TERN, FARGS, entre outras. A Barrima Educação, criada em 1953 com o comércio de máquinas agrícolas, começou a investir no setor da educação somente em 2016, adquiriu diversas escolas, entre elas o Colégio BIS e o Colégio Apoio. Então, o método utilizado, a abordagem quantitativa, então utilizou análise de dados numéricos, aplicação de testes estatísticos para a coleta e análise de dados, a amostra das empresas listadas como serviços educacionais na B3, então não foi utilizada entre as listadas a Cruzeiro do Sul Educacional, porque ela somente foi listada na Bolsa de Valores, então, em 2021. A coleta de dados
Utilizou-se a linguagem Python no notebook da Google, chamado de Colab, coletou dados do Yahoo Finance. Os resultados. Primeiro, então, foi criado o DataFrame e alimentado com os dados da base do Yahoo Finance no intervalo de 1/1 de 2017 a 13/5 de 2021. E foi plotado, então, o gráfico apresentado na figura cotações diárias das empresas selecionadas. No segundo momento, foi calculado o retorno diário, apresentado na tabela, e após o anual. Num terceiro momento, foi calculado a covariância diária e anual. Com os retornos e covariâncias calculados, então conseguimos realizar a simulação de Monte Carlo, que, com isso, foi criado 400 mil portfólios fictícios e, a partir dos 5 ativos, gerado os pesos aleatórios, calculado o retorno, covariância e volatilidade dos portfólios formados. Então, com isso foi gerada a minha carteira. O melhor retorno foi o portfólio 43.012 e o pior retorno foi o portfólio 236.165. Foi plotado o gráfico de exibição da fronteira eficiente, então a menor volatilidade acima de 0,34 ou 34%, a maior volatilidade está acima de 0,5 ou 50%, e os retornos esperados ótimos acima de 0,2 ou 20%. Em seguida foi criado um array, que é uma matriz de valores, com as alocações de cada ativo e calculado o retorno diário da minha carteira, que é a soma dos retornos para compor o retorno da carteira no momento. Na sequência, foi apresentado o retorno acumulado da minha carteira e comparado com o índice Bovespa, o IBOV, e calculado os seus retornos acumulados e exibido, então, o gráfico de comparação das duas carteiras. Então, em verde está a minha carteira e em azul o IBOV. No primeiro dia analisado, o IBOV teve o melhor retorno, 1.037. A minha carteira, 1.001. Porém, ao longo do tempo, a minha carteira obteve melhor rendimento, 3.356 contra os 2.025 do índice Bovespa. Conclui-se, então, que a pesquisa ela pode ser utilizada para auxiliar os investidores para que tenham uma tomada de decisão na alocação de recursos financeiros efetivos. Os resultados mostraram que a minha carteira ela obteve a sua média triplicada ao longo do tempo e, quando comparada com o índice Bovespa, mostrou melhor rendimento. O algoritmo desenvolvido para análise foi eficaz em sua função. Ficou simples e compreensível para o público investidor. E ele pode ser utilizado com outros ativos, mais de 3 ativos, para avaliação da fronteira eficiente. Como trabalhos futuros, pretende-se desenvolver outras funções no algoritmo para realizar diversas outras análises importantes para os investidores, como é o caso do valuation. O código está aberto e disponível no link. Obrigada.